No episódio de hoje, do Por Trás da Imagem, eu tô com uma convidada muito especial e eu me lembro como se fosse ontem, o dia que ela dividiu comigo, eu nem sei se ela lembra disso, que ela queria montar uma marca. E ela ainda estava, será? Mas não sei, o que que você acha? E hoje, quase que um ano e pouquinho depois, ver o crescimento dela, tudo que ela construiu é incrível, porque eu pude acompanhar de fora. Então hoje eu dou as boas-vindas aqui para uma grande empreendedora, Nicole. Seja super bem-vinda! Ai, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui por ter recebido esse convite. Eu lembro exatamente deste Desse dia. dia? Aham. Que Muitas legal! dúvidas, né? E como eu sempre vi você com uma grande inspiração na Poxa, internet, muito né? obrigada. Tanto tempo de empreendedorismo, eu falei, gente, eu preciso tirar essa dúvida com a Gabi, saber se eu tô certa, né? Do que eu queria pra mim. E eu lembro exatamente, eu tenho até favoritado a nossa conversa, é Ah, que isso? legal! Nick, Aham. eu vou te agradecer por ter aceitado esse convite. E agora eu vou correr um certo risco aqui, tô brincando. Depois você conta aqui daqui a pouco, você era uma pessoa que trabalhava com doces, então Uhum. você é uma especialista em doces, e eu vou te presentear com doces de uma parceira que eu tenho, que é a Maná. Então eu espero que Ai, depois meu que você experimentar, Deus! você aprove. Ai, eu vi O que tem risco é porque dar um doce sucrilhos. para uma doceira é assim, Ai, eu já vi que ela já entregou tudo. é de caramelo salgado, é uma Embalagem. delícia. Arrasou. Ela Depois faz eu até falo. a minha logo. Ah, ela é uma Não, olha o graça. capricho. Você vai gostar. Embalagem. Você vai gostar. Você vai gostar. Muito obrigada pelo presente. Nick, pra gente começar, quem que era a Nicole antes da sua empresa? Ai, meu Deus. Conta aí o que que você já fez, que só eu sei, mas o pessoal precisa saber. Se apresente. Eu me chamo Nicole, né? Eu tenho 31 anos, casada, mãe do Arthur, de 10 anos, mãe de pet, agora duas. Mas antes do empreendedorismo, eu sempre fui uma pessoa que eu entendia que o empreendedorismo já nasceu em mim. Trabalhei muitos anos com Bentosa e no decorrer tive a oportunidade de arrendar um pet, ser dona por 1 ano e 6 meses e entender um pouco sobre empreendedorismo. Então, uma empresa que tinha um faturamento super alto, 5 funcionários, uma demanda altíssima de mim. E eu consegui entender de fato o que, que era ter uma empresa, o que, que era pagar impostos, enfim, muitas coisas. E aí, ao decorrer, né, eu resolvi entregar esse pet e começar o meu de fato. Então, tudo que eu idealizei, né, uma loja pequena onde eu poderia fazer a minha agenda e recomeçar. Recomecei o pet e aí veio a pandemia. Ah, isso foi antes da pandemia. Aham. Tá. Então eu abri em janeiro, em março veio a pandemia e aí aquele desespero, o que que eu vou fazer? E aí eu falei, gente, não posso desanimar. E aí no meio de tudo isso veio, né, uma separação, enfim. Achei que eu Sua vida ia virou de ponta de ponta cabeça. cabeça, total. Então com um filho pequeno, separação, pandemia, mas aí eu falei, gente, eu preciso mostrar que eu consigo. E na pandemia, né, o pet não precisou fechar, então aí, por incrível que pareça, na pandemia foi onde eu conquistei mais e mais clientes. Como que eu consegui isso? Eu olhei para minha agenda, falei, olha, eu preciso fazer Y para eu conseguir me manter. E aí o que que eu fiz? Comecei a aparecer na internet. Ah, tá. Tá, Foi. então não tinha. Não, era super low profile, não postava nada, nunca postei nada. E esse insight veio através de uma cliente. Como eu trouxe os clientes do Do outro pet shop local para antigo. cá, uma cliente falou assim para mim, ela trabalhava com marketing, Nicole, eu adoro o seu banho, mas eu não sabia quem que dava banho na Amora. E isso me despertou, falei, gente, é verdade. Ela falou, quantas pessoas queriam te conhecer, queriam saber da tua história, quem você é, quem tá cuidando do filho de 4 patas. E aí depois desse dia eu lembro perfeitamente, eu gravando stories, meu Deus, muito feio com emoji de cachorrinho, mas eu comecei a aparecer. E quando eu apareci, a minha agenda começou a aumentar gradativamente. Então, foram aparecendo novos e novos clientes e o crescimento veio. Então, assim, de uma empresa que estava com aluguel atrasado, água, luz, tudo atrasado, começou a aumentar faturamento, demanda. Aí Que começou as coisas a bacana. acontecerem, né? Hoje eu estou, né, Opa, vai cortar, né? Por que não? Pode continuar, tá tudo bem. Não podia ter falado isso agora. Não, conta Não, aí. voltei com meu, né, marido, a gente se reencontrou na vida.
E a gente se apoiou muito, ele me apoiou muito. Então, assim, as coisas começaram a melhorar, faturamento, agenda, aí veio conquista de carro, enfim, as coisas mudaram muito. E aí eu comecei a usar da internet, ver que eu inspirava muitas pessoas. As pessoas falavam, Nick, você inspira, né? Uma loja que estava falida, olha onde você está. E eu fui tendo apoio das pessoas, né? Você foi fazendo as pessoas confiarem em você, de não fato, é? Que é o que eu falo muito. exatamente. Sabe, as pessoas confiavam tanto em mim que eu cuidava dos pets em casa, sabe? As pessoas deixavam comigo, tipo, 10, 15 dias. Aquela confiança foi bizarra. E o crescimento foi acontecendo. Fiquei lá na loja por 5 anos. Uma loja muito estruturada. Você passou por toda a pandemia, então. Toda a pandemia. Toda a pandemia. De fato, assim, a pandemia foi uma virada-chave na minha vida. Porque eu falei assim, gente, ou é agora ou agora nada. E veio com tudo. E aí, logo depois, né, eu comecei... Tudo que eu olho, né, tudo que eu vejo na vida, eu vejo como uma forma da gente empreender. Uhum. E aí, eu sempre gostei de doce, brigadeiro. Amo cozinha, minha Ah, linguagem... brigadeiro? E eu te dei o brigadeiro, eu nem sabia. A minha linguagem do amor é cozinhar. Eu amo cozinhar. Se você fala assim pra mim, olha, eu vou na tua casa, eu vou fazer um banquete pra você. Ai, Nicole, pode ir na minha casa? Eu vou querer, então. Amo, amo. E aí, eu falei pro meu marido, eu falei, eu acho que eu vou começar a fazer brigadeiro. Aí ele falou assim, Nicole, do nada. Eu falei, do nada. E aí, fui Mas isso você tava com o pet. com o pet. Tá, Olha pra você ver. Você foi literalmente aquela expressão caçar a sarna pra se coçar, Exatamente. né? Agenda cheia, mas aí eu pegava o final de semana e fazia. E aí eu lembro, no primeiro final de semana, fui fazendo vários testes. Então, tudo que eu começo a fazer, eu testo muito antes. Tá. Fui fazendo teste, errava a receita, enfim. Acertei a receita. Eu lembro que no primeiro final de semana, eu vendi 3K só em brigadeiro. O meu marido ficou assim. 3 mil reais? Em um final de Em semana. brigadeiro? Uhum. Várias. Eram umas caixinhas bonitas assim, vendi várias. E a internet Então me foi a ajudou. sua primeira tentativa e já deu muito certo. E aí eu falei assim, gente, vai dar certo. Só que meus olhos já não estavam brilhando no pet mais, né? Porque a demanda da família aumentou, né? Meu marido queria viajar, queria passar mais finais de semana e eu trabalhava sábado até muito tarde. Tá. E aí eu falei assim, gente, eu acho que agora é a hora de eu mudar. Então, assim, fui trabalhando e ele, vamos vender o pet. E eu tinha um apego por aquilo, eu não queria Claro, fazer porque foi aquilo. o seu primeiro filho, né? Eu Vamos falar assim. eu sabia o quanto eu olhava para aquilo e falava, gente, olha o que eu conquistei, será que é isso mesmo? E aí eu via, né, as pessoas vindo de longe, eu tinha uma cliente de Caçapava, ela vinha de Caçapava. Que vinha pra trazer o cachorro. Só eu dava banho, eu falava, gente, o que eu vou fazer? Então, eu fui fazendo um desmame de tudo isso, e aí eu falei pra ele, eu falei, ó, em dezembro eu vou vender a loja. Só que aí aquilo tava me incomodando, porque os doces estavam dando muito certo, eu tinha encomenda nos finais de semana, então eu tava mesclando os dois. Uma loucura. Uma loucura, lógico, óbvio. Então eu fui investindo. Então, assim, foi muito gostoso, mas eu sabia que ali era a resposta. Então, eu falei assim, eu vou vender o pet. E aí eu nem falei pra ele, eu falei, eu vou anunciar a loja num grupo que a gente tinha de banhosa. E aí eu anunciei. Eu falei assim, Deus, se for da tua vontade, vai ser. E foi. Foi. Em um mês eu vendi a loja. Foi muito rápido. E você tava daí já super em paz com isso? Super em paz. Eu tava um pouco aflita, porque eu falei, como que eu vou falar isso pros meus clientes, né? Eu vou decepcioná-los e eu não queria isso. Mas eu falei assim, gente, eu preciso de fato fazer algo por mim. Porque eu sempre fazia tudo pelas pessoas. Tudo é pelo outro. E eu nunca me ouvia. E eu falei assim, gente, agora é a hora de eu fazer por mim. E aí aconteceu, né? Foi muito rápido. Eu vendi a loja, desapeguei e comecei com os doces. E foi exatamente quando eu te conheci. Porque Foi você nessa tava... época. Exatamente. Eu lembro até que às vezes a gente treinava juntas. Então, às vezes você levava umas coisas, né? De testei e tal. Foi nessa Daí época. você migrou total. Daí ficou um tempo trabalhando com os doces. Fiquei 1 ano e 2 meses trabalhando com os doces, então eu aprendi muito, né? Meu foco era doces em iFood, mas o foco era bolo e brigadeiro. E daí você vendia para a comunidade que você construiu no pet shop também, porque as pessoas já confiavam tanto em você. Nossa, que foi sendo uma coisa natural. Então, assim, eu tenho clientes até hoje, né? Que a gente vai falar um pouco lá na frente, que era do pet. Então, foi passando. Que bacana. Porque como eu sempre postei, então, como eu já tinha um posicionamento na internet, eu sabia postar, eu sabia tudo que eu precisava fazer, então, eu gerava muito desejo com foto, com vídeo, sabe? Mostrava... É aquela famosa expressão de que a gente quer comer com os olhos, né? E realmente, suas coisas eram muito bonitas. Sim, e eu mostrava, né? Então, assim, os ingredientes, a qualidade, eu falava. Então, tudo tinha valor. Tá certo. No que eu entregava. E foi um processo, né? Eu falo que os doces, ele veio para me ensinar alguma coisa. Então, talvez veio para me ensinar a ter paciência, a respeitar o processo, porque eu queria, assim, ter agenda cheia de bolo, cheia de doce. E eu não tinha.
E eu ficava desesperada. Então essa oscilação te deixava desesperada. Muito, porque eu sempre fui uma pessoa que, independente, eu tinha o meu próprio dinheiro. E aí, quando eu olhei, eu falei assim, gente, eu tô, né, aqui no processo. E eu nunca tive paciência de esperar. E meu marido falava, calma, as coisas vão acontecer. E aí eu entrei no iFood, que foi também uma virada de chave, assim. Eu consegui ser super no iFood em um mês. Né? Super é quando você tem aqueles uma categoria. selinhos, porque eu, né, tinha muitas avaliações, só que eu ainda falava, gente, isso aqui não é pra mim. Sabe? Eu falava, isso aqui não brilha os meus olhos. Eu amo fazer isso, mas isso aqui não brilha os meus olhos, de fato nenhum. E aí conta aqui, quando você me mandou aquele áudio que você estava pensando em fazer, em criar um outro negócio, como que isso aconteceu para você contar para o pessoal de fato o que que você faz hoje? Gente, foi uma loucura. Eu fiz uma Páscoa de sucesso. Tinha sido a minha segunda Eu Páscoa, lembro. lembra? Uhum. Fiz uma Páscoa de sucesso sozinha. Então, eu lembro que eu fiquei 2 noites sem dormir, de fato, virada. Fiz sozinha. Fazendo chocolate. Chocolate. Então, assim, eu sempre trabalhei com qualidade. Então, eu fiz questão de aprender a fazer a temperagem. Então, fazia toda a temperagem do chocolate, tudo. Então, eu organizei. Então, a Páscoa foi em abril. Em janeiro, eu já estava comprando quilos e quilos de chocolate, tudo organizado. E eu fiz tudo sozinha. O meu marido só me ajudava descendo e fazendo as entregas que precisava. Uhum. E numa dessas noites, eu falei assim, eu acho que eu tô delirando. Eu olhei pra De sacada. cansaço. Eu olhei pra sacada e eu ouvi uma voz. E aí, a voz falava assim, Nicole, e as roupas? Porque eu também, há muito tempo atrás, quando eu tinha 15, 16 anos, eu falava que eu ia ter uma loja de roupa. Só que eu achava que era de roupa casual. Olha, vai vendo. E eu falei assim, ai, gente, eu acho que eu tô ficando louca, eu preciso dormir. Tô cansada. Tô cansada, né? E aí, no outro dia, eu tirei um cochilo, aquela voz de novo. Nicole, e as roupas? Porque eu fiz muito dinheiro. Em 3 dias, eu fiz mais de 13K. Foi, assim, foi com um boom. os chocolates. Com os chocolates, só com isso. E eu precisava desse dinheiro pra começar alguma coisa. E eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu vou começar a vender roupa fit. Aí ele falou assim, Nicole, de novo isso? Eu falei, Mais uma vez. mais uma. Aí eu falei assim, amor, eu preciso tentar, porque se eu não tentar, eu não vou saber. E eu vivo isso, né? Eu sempre vivi. Então, eu treino desde 2019. Eu comecei treinando na minha casa. As pessoas perguntavam onde que eu comprava minhas roupas. Porque eu sou, né? Sempre fui aquela pessoa que gostava de treinar bonita. Uhum. E aí eu falei assim, vamos tentar? Aí ele falou assim, vamos. Porque ele sempre me apoiou em tudo. Eu tenho uma cliente que fala que o marido é o investidor anjo dela, sabe? É que nem seu marido, ele é um investidor anjo. E aí ele falou assim, vamos. Então, beleza, passou a Páscoa, não falei nada. Falei pra galera que eu ia descansar pelos dias. E aí a gente simplesmente pegou, né? Eu te mandei aquele áudio, comecei a estudar e eu fui E com foi cara assim e coragem. que as coisas começaram. Começaram a acontecer. Uau! E daí hoje você tem a Nick Sportwear e você vende roupas fitness de uma maneira geral. Tem top, tem shorts, tem calça, tem tudo. E tá ficando cada vez melhor, não é? Que bacana. Exatamente. Tem novidades agora pra esse Temos novidades. meio final do ano, mas pode contar? Posso. Pode? A galera Que já é? sabe. Depois de muito tempo, desde quando eu idealizei a marca, né? Meu marido sempre me ajudando, ele falou assim: você precisa ter um propósito, né, pra marca. E eu falei assim, eu sei. Ele, qual que é o teu propósito? Aí eu falei assim, eu vendo roupa para mulheres fortes, mas pra mim forte era mulher forte. Aí ele falou Forte assim, de físico. treino. Aí ele falou assim, mas você já percebeu que você é forte em todos os sentidos? Aí eu falei, cara, verdade. E eu falei, é isso. Então eu quero vender roupa para mulheres fortes. E não forte só de... Forte de físico, forte emocionalmente, Exatamente. psicologicamente. E eu falei, é esse tipo de mulher que eu quero atrair pra mim. E que, de fato, as minhas clientes são muito fortes, assim, Faz histórias sentido. incríveis. E aí começou, né? Então, hoje, sempre foi a minha vontade, só que eu respeitei o processo. Hoje nós estamos com uma confecção própria. Uau, que legal. Tá, né? Parabéns. Obrigada. Que legal. Estamos com peças pilotos aí em produção. Ontem a gente comprou 2 rolos de tecido. Eu tô muito feliz. Que bacana. Porque, né, quem tá começando sabe o quanto é difícil comprar, né, rolo de tecido. Encontrar muito. Uma mão de obra qualificada. Nossa. E aí faz a peça piloto e volta e não deu. E o aviamento não ficou bom e volta. Então é um processo não mesmo. É só, né, pegar a peça e chegar. Então são todos os processos. Só que eu entendia que no começo a gente não ia conseguir. Por questão de... Eu falei, até daria financeiramente, mas eu falei, gente, como que eu vou fazer algo sendo que eu não sei pra quem eu vou vender? Ponto. Chegamos Entendeu? aí num ponto muito importante. Eu falo muito sobre isso. Porque isso nada mais é do que acertar a sua comunicação. Você não sabe com quem você tá falando, como é que você vai saber o que você quer vender, concorda? Porque se eu fosse vender o que eu gosto,
Você vai vender para outra Nicole. Exatamente. E hoje a minha loja, pra você ver, né? Eu falei, eu vou vender para mulheres de até 30 anos. E não, hoje eu vendo para mulheres de 35, 40. Eu tenho clientes de 55 anos. Uau. E como que vai usar as roupas que eu gosto? Então eu fui aprendendo, né? Então eu comecei, errei muito em relação a peças, a fornecedor. Mas eu fui entendendo o que o meu público gostava. E o que eu fui entendendo mais ainda é que a comunidade que foi acontecendo foi através do que eu falava, do que eu postava, né? Então, assim, eu tenho muitas clientes que morriam de vergonha de usar macaquinho, né? E você me conhece, sabe quanto eu amo usar o macaquinho. De tanto eu falar, bater naquela tecla que o macaquinho é pra todo mundo, é pra todos os E elas corpos, te verem usando. elas começaram a usar. Eu falo que eu desbloqueei o vício do macaquinho em muitas que clientes. legal. Isso é gratificante, porque elas falam, mas em você que tem um corpo mais atlético é bonito. Eu falei, não. Você precisa provar e se sentir bem. Por isso que eu falo, né? A peça em si, pra mim, é o detalhe final. Eu quero saber como que a cliente se sente, né? Quando ela olha no espelho, quando ela vai treinar. E através de tudo isso, né, que eu fui vendo que eu estava vendendo, isso foi acontecendo. Então, eu entendi quem que era a minha cliente, a minha comunidade, o que elas gostavam, cores. E eu falo que a confecção agora própria vem. E eu entendo que eu, de fato, vou criar, né? Vou deixá-las em prol de tudo. Ô, Nick, você tá falando de comunidade. Eu vejo, poxa, eu trabalho com venda há 17 anos. As pessoas, elas querem vender. Uhum. Mas elas não entendem que para vender, elas precisam construir uma comunidade. Porque o que as pessoas, antes de comprar, as pessoas elas precisam confiar. Concorda? Sim. Como que foi esse seu processo? O que você pode falar para quem está assistindo a gente, que também vende alguma coisa, um serviço, um produto, mas está ali com alguma dificuldade ou precisa melhorar uma coisa no negócio? O que você tem para falar sobre como você construiu sua comunidade? Eu costumo falar que venda é igual você falou, venda é confiança. E como que a gente passa essa confiança, né? É você usando o teu produto e você mostrando. Né, você que me acompanha, muitas pessoas olham o processo. Então, quando eu compro alguma peça, eu sempre compro um pedido mínimo e eu vou testar todas as peças. E eu mostro isso. Então, gente, hoje eu vou treinar isso e eu vou testar. Você mostra o bastidor também. Esse é o ponto, não é? E isso gera uma confiança absurda, porque as meninas falam assim pra mim, né? Esses dias uma cliente nova falou, cara, eu gosto muito como você mostra isso, porque eu compro uma peça sua sabendo que não vai ficar transparente, sabendo que, de fato, ela tem qualidade. Ela pode confiar. Muito. Porque eu trago isso, né? E várias vezes, peças que não passaram, falam, isso aqui não passou no teste, isso aqui eu não vou vender, porque eu, de fato, só uso o que eu vendo, né? Eu não vou vender algo que eu não compactuo daquilo, não faz sentido pra mim. E aí a confiança vem através disso. Eu falo que as pessoas compram de quem elas confiam. E tem que ter 100% de confiança. E como que eu fui construindo isso? Postando bastidor, falando, né? Então, sempre deixei a minha cliente ali em prol disso. Então, vamos escolher cor. E aí, o que você quer? Você pergunta, você escuta, não é? Muito. Eu gravei um podcast com uma parceira que eu tenho de trabalho, que é uma grande comunicadora, e a gente falou muito sobre isso. A grande comunicação, ela tá na escuta. Exatamente. Ela não tá na fala. E as pessoas precisam escutar o interlocutor, a audiência, quem tá ali do outro lado. Porque a gente fala que a comunicação, ela não tem que ser um egossistema, ela tem que ser um ecossistema. Exatamente. Então ela tem que sair do teu umbigo, você precisa escutar o que a sua audiência quer. Perguntar de cor, porque é o que você falou. Às vezes a Nicole gosta do branco, mas a sua comunidade gosta do preto. Exatamente. Então, assim, precisa dosar. Exatamente. Eu aprendi isso na minha época de loja também, Nick. Quando eu comecei, uma vez a minha mãe chegou em mim e falou assim, você já percebeu que quando a gente entrar na sua loja, não tem muita cor? Tem as coisas ali muito básicas, porque eu era muito básica. Só que mãe falando, né? Eu escutei aquilo e, minha mãe falando. Só que depois eu comecei a pensar sobre aquilo, sabe? E foi ali que eu entendi. Eu preciso colocar o meu gosto, mas não é só sobre o meu gosto. O que eu vou fazer? Vou perguntar, vou fazer pesquisa, vou escutar. Pegando isso que você tá falando, hoje você acredita que as pessoas compram a roupa ou a Nicole? A Nicole. A Nicole, né? A Nicole, sem via de dúvidas, porque eu tenho, né, o meu perfil pessoal, eu tenho um público muito quente ali. As meninas, elas estão sempre perguntando de onde que é, o que é. O teu pessoal alavanca o teu profissional, você pode falar? Porque isso é bem importante da gente falar. As pessoas não entendem a força disso. Eu falo que uma marca pessoal forte vende real, né? Eu sempre postei rotina, treino, livro,
sem estratégia nenhuma. Eu postava para Sem incentivar. intenção. Aham. Para incentivar mulheres, né? Porque elas Aham. falavam, continua postando, eu tô Aham. adorando o teu resultado. E isso trouxe, de fato, para a marca. As pessoas falam, você é muito disciplinada, né? Então, as pessoas falam, quem tem, né, um corpo atlético, isso mostra que é uma pessoa muito disciplinada, com dieta, com treino, e de fato eu sou mesmo. E hoje em dia, quando você mostra isso na internet, que você tem disciplina, você traz uma autoridade, né? Então, assim, eu tenho clientes que falam, eu faço 2 treinos por causa de você. Né? É Porque eu sou mesmo? aquela que faz 2 treinos, né, quando Aham. dá. Porque você me inspira. Eu faço isso porque eu vi você fazendo. Então, né, comecei a fazer pilates, então várias clientes começaram a fazer pilates. Porque elas falaram assim, cara, você traz de uma forma tão legal, tão gostosa, que a gente pode fazer tudo. E sabe um ponto que eu vejo também? Não é só a disciplina, mas você vive o que você vende. Então, existe muita coerência naquilo. E é isso que traz autoridade. Exatamente. Porque você não fica tentando fazer a bonita ali só nas Não, fotos. É realmente, você mostra o exatamente. que você come, você mostra quando você não tá legal, você Aham. mostra os 50 treinos que você faz, aí você reclama também um dia que seu corpo não tá como você queria, daí depois você mostra a dieta que você Exatamente. começou a fazer. Então é real, É né? muito real. Por E isso que elas elas sentem parte isso, daquilo, não eu é? não fico inventando, né? Exatamente. Eu deixo isso muito claro. Então, eu já falei pra elas, eu falei, gente, eu já passei uma época que eu não tava feliz com o meu corpo. Exatamente. Então, eu deixo muito claro isso, e aí é isso que vende, porque elas falam assim, gente, a Nicole, ela é muito real, né? Igual assim, eu não tô sempre arrumada. Então, eu falo, gente, eu tô sempre com o cabelo preso, com coque, cabelo sujo. porque Mas às espera, vezes- defina o muito arrumada. Porque toda vez que a gente fala de roupa de ginástica, quem é personal, professora de ginástica e tudo mais, eu vejo que elas têm muito essa queixa de, mas eu não tô arrumada, eu tô assim, mas espera. Eu falo em questão assim, talvez um Defina. cabelo, uma make. Tá, Eu- às vezes você se sente muito cara lavada, assim. E assim, como eu vivo, né? Eu tô assim, eu não treinei. E eu vou ficar com essa roupa praticamente o dia todo. Mas eu faz vivo, parte eu vivo do com que você roupa. vive, do que você vende, Exatamente. do que você E faz. isso pra mim é muito bom, porque eu falo pro meu marido, gente, eu não tenho roupa pra sair. Mas roupa de academia, eu tenho todas as cores. Então, de fato, eu vivo isso, mas às vezes eu me cobro, falo, cara, eu poderia estar um pouco arrumada. Mas aí eu olho, falo, mas é isso. Mas é o que você faz, é o que você vende. Exatamente. Eu falo para as meninas, professoras, personagens e tudo mais, que precisa desprender dessa ideia de não estou arrumada porque estou usando uma roupa de ginástica. Não, peraí. Exatamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, Nick? Eu sempre falo, né, gente, as minhas clientes falam, nossa, eu tô sempre estilosa com as suas roupas. Eu falo, é isso, o importante é nós estarmos estilosos. Mas às vezes eu me cobro, falo, nossa, poderia estar com o cabelo mais arrumado, né? E isso veio, né, uma vaidade de uma cliente. Eu tenho uma cliente que ela é super arrumada. Porque muito você não bonita. era assim? Não. Eu Ah, nem tá. protetor com cor, nem uma basezinha eu passava. Tá. E eu comecei a ver as minhas clientes, porque eu falo que elas também me incentivam Por de isso que é alguma uma forma. comunidade, é uma via de mão dupla, Eu tenho cliente claro. que vai treinar assim, combina o tênis. Eu falo, gente, às vezes, antes, né, de eu começar a vender, eu só fazia um coque. Hoje eu faço um penteado, hoje eu faço, né? Então eu falo que é uma via de mão dupla. Elas me Faz inspiram e eu sentido. inspiro elas, né? Faz sentido. É muito bom. Essa comunidade que Que a gente cria, a legal. gente leva pra vida. Ô, Nick, me conta uma coisa. O seu negócio, ele cresceu muito rápido? Você acabou de completar 1 ano de marca. Sim. Tá. Qual que tem sido, ou que foi, ou que está sendo o seu grande desafio por conta do crescimento? Essa pergunta é difícil, hein? Ai, eu acho que o tempo é algo Como que... assim? O tempo pra fazer as coisas que eu gosto, Tá. sabe? Então, assim... Porque a empresa vai te consumindo mais. Total. Sabe? Então, às vezes, eu tenho várias ideias de conteúdo, eu falo assim, eu vou tirar um dia pra criar conteúdo, eu não consigo. Porque tem as coisas da loja, tem as coisas de casa, tem o descanso. E já já você vai precisar começar a delegar. Delegar. Vai ter que ter uma De uma fato, outra delegar. Nicole, um outro braço aí pra Exatamente, te porque ajudar. assim, quando chega a peça, a gente tem que fazer foto, fazer vídeo. E eu entendo, cadastro, cadastro, etiquetar. sistema. Agora eu implantei um sistema, então assim, é muita coisa internamente. E agora com a confecção própria, então, como que eu vou precificar um tecido? Como é que eu faço isso? E a planilha, Exato. corre pra lá. Então, assim, eu acho que o tempo, né? O tempo que eu tinha 6 meses atrás não é o mesmo tempo que eu tenho hoje. Esse é seu maior desafio. E eu quero estar sempre ali. Igual ontem eu apareci muito pouco no da loja. Eu fico, meu Deus, eu preciso aparecer. Porque quando eu não apareço, os clientes falam assim, e aí, você não fez seus 3 treinos do dia? Não postou? Elas me cobram de alguma Sim. forma. Então eu fico assim, gente, eu sempre postei isso, agora eu não posso não, agora eu tenho que continuar. Como que eu vou equilibrar isso, não é, Nick? Exatamente, são os pratinhos que a gente fica ali. E teve alguma coisa que você viveu nesse 1 ano que te transformou muito como empreendedora? Teve. Alguma coisa que te marcou assim, você pode contar? Teve. O que foi? Quando eu... Uma amiga falou assim pra mim, Nick, por que você não vai pro TikTok? Aí eu falei assim, mas eu vou fazer o quê no TikTok? Aí
ela falar sobre empreendedorismo. Você fala disso tão bem, você gosta disso, né? Você ajuda tantas outras pessoas. Aí eu, tá bom. E aí eu comecei, sem estratégia nenhuma, sem interesse nenhum, a postar lá. E aí começou a vir muitas empreendedoras. E eu lembro até hoje que uma moça me chamou, Você né? abriu a câmera e começou a gravar, De foi fato, assim? Exatamente. Lá é assim. E uma moça chegou e falou assim pra mim, Nicole, eu estava com depressão. Perdi o meu filho de um bebezinho de 1 ano. Nossa, isso até me arrepiou. Meu Deus, dá até um negócio. E eu vendo os teus vídeos me inspirou a recomeçar. E eu falei assim, gente, como eu fiz isso, sabe? Eu falei assim, isso me marcou. E eu falei... E uma pessoa totalmente aleatória, desconhecida, ela apareceu ali. Apareceu e falou, olha, através dos seus vídeos, eu peguei um dinheiro que eu tinha investido, era um sonho, e eu voltei a treinar e eu vou recomeçar. E aí, depois disso, eu falei, gente, isso tá me marcando muito, né? Como empreendedora, como mãe, como mulher, como tudo. E eu vou continuar. E eu comecei, e eu recebo todos os dias mensagens lá, que, sabe, de alguma forma, eu, Nicole, como empreendedora, postando toda essa rotina, porque, igual você falou, eu não posto só a parte bonita. Porque o empreendedorismo não é só bonito, né? Tem muitas partes internas. Eu postei uma foto hoje no meu stories e eu falei o seguinte, que o Instagram, ou às vezes até o TikTok, ele mostra o palco sempre. Só que antes de subir no palco, acontece 1 milhão de coisas por trás, não é? E aí às vezes a gente fica vendo o palco das pessoas, mas... A gente não vê os bastidores. Não é bem assim, não é? E aí isso você mostra muito. E aí as pessoas confiam de alguma forma, né? Então, hoje eu comecei um livro novo, aí já vieram. E aí, você gostou? Eu vejo que, de fato, elas confiam como se elas fossem as minhas amigas mesmo, sabe? Conversa, manda mensagem. Eu queria muito poder... A relação é maior, né? Não é uma relação de, oi, tudo bem, quero comprar, não. Pronto, tá bom, tchau. É diferente, não é? E aí você vai conhecendo pessoas da família, não é? Muito. É uma mãe, é um filho, é uma irmã. Eu já fui em aniversário de cliente. Jura? Assim, que legal. Chamam, sim, então, eu sei como é. Como isso é bom. Como ser verdadeira, né? Você mostrar isso é bom. Se você fosse começar hoje, do zero, uma marca, vai, do zero. O que você faria? Por onde você começaria? Eu vou começar um Instagram do zero, um TikTok do zero, minha marca do zero. Por onde você começaria? O que você falaria para as pessoas? Eu falaria para começar com comunidade. A comunidade, para mim, é algo que não tem como. Eu sigo marcas, né, famosíssimas, onde eu me inspiro, e eu vejo que não tem comunidade. Então, você vê ali que a pessoa posta alguma coisa... É frio. Não tem, tipo, um comentário, não tem um compartilhamento, sabe? Você olha e fala assim, gente, como isso? E quando você tem uma comunidade, eu acredito que você se sinta acolhida. Você fala assim, olha, se eu fizer isso, aquelas pessoas, elas, de fato, vão vestir a camisa, vão me apoiar e vão fazer comigo. Então, se eu começasse hoje do zero, eu começaria construindo uma comunidade. Nick, mas como que eu posso construir uma comunidade? Que as meninas me perguntam demais isso, né? Pessoas que estão começando nesse ramo. Eu falo assim, amiga, junta você e mais 5 amigas, mais 5 clientes, pessoas da família, faz um treinão, posta. Ali vocês mulheres... Elas ficam, será? Mas não vai ninguém. Eu falei, mas não precisa ir 50 pessoas. As pessoas têm medo disso, não é? Muito. É o medo do julgamento, é o medo de ninguém ver, é o medo de ninguém ir. E isso é muito real, não é? E esse medo, ele paralisa a gente. Total. Porque aí a gente não sabe como controlar essa emoção. E aí você começa a duvidar do teu potencial, não é? Você se frustra e você quer parar. Então, eu começaria assim. Eu falo, gente, faz um treinão, junta você, suas amigas, família... Faz um café, cria conteúdo, porque pensa que a sua futura cliente que está ali de trás, começando a te seguir, ela vai falar assim, nossa, eu quero pertencer a essa comunidade, eu quero ir no próximo treinão. E isso está super em alta, né? Treino, yoga, tudo em comunidade. Então, eu começaria pela comunidade de fato, sem via de dúvidas. Liga o celular, literalmente, e começa a gravar, né? Isso, exatamente. É o mesmo recado que você daria para quem vai começar agora, mas, quer dizer... ainda não teve nem coragem para começar. Porque eu recebo muito esse tipo de mulher, assim, de público que... Gabi, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô pensando, eu tive uma ideia, sabe? Eu tenho vontade de montar tal coisa, mas ainda não sei. Eu percebo, Nick, que as pessoas... Vamos lá, deixa eu voltar uma coisa. Quando eu comecei na internet, a internet não era o que é hoje. Então, esse conceito de comunidade... Nunca ninguém chegou, sabe, não era um assunto que você falava, nossa, vamos construir uma comunidade. Eu não sabia nem o que era isso. Eu simplesmente comecei
E as coisas foram acontecendo e eu fui entendendo que eu precisava fazer aquilo se eu quisesse vender. Na época eu vendia roupa também, porque como que eu vou vender se eu não tivesse as pessoas que acreditam, que confiam e tudo mais? E aí, hoje eu vejo as pessoas muito assim, eu quero sair do meu CLT, por exemplo, e eu quero começar a vender isso aqui, ó. Ai, pensei, porque eu adoro, muito legal, mas ai, não sei, ainda tô meio assim. Elas querem que o negócio aconteça primeiro, pra daí depois, entendeu? Elas começarem. E assim, não tem como. Não tem como. Não dá pra fazer isso. Às vezes me perguntam assim, como que eu faço pra me comunicar melhor com a minha audiência, pra fazer as pessoas confiarem em mim? Primeiro, quem que é a sua audiência? As pessoas não sabem nem quem tá ali do outro lado, né? Exatamente. Então, o criar comunidade é você começar a entender quem que eu quero atrair pra minha comunidade, não é? Exatamente. São pessoas que fazem o que eu faço, que acreditam no que eu acredito, não é? Exatamente. É bem por aí. Então, eu falo que, às vezes eu falo pra elas, peraí, vocês precisam fazer o caminho reverso um pouquinho, não é? Entendi. Porque não tem como, né, Nick? Não Não tem. vai acontecer, não vai vir uma coisa pronta, Não né? tem, E não aquilo vai vem chegar pronto. ali na sua mão, né? Não tem jeito. Não tem momento certo, as coisas precisam ir acontecendo. E é igual você falou, às vezes as pessoas, eu quero tudo perfeito, eu quero o celular perfeito, eu quero tudo. E não vai. Mas você já se pegou em algum momento, eu acho que já, problematizando alguma coisa? Já. O tempo todo, né? Tá, ainda continua, então. Melhorou? Muito. Melhorou porque não te paralisa mais. Não paralisa, mas Tá. eu fico o tempo todo, né? Isso é legal a gente falar, né? Eu me comparo, não vou falar pra você que eu me comparo, a internet tá aí pra isso. Todo mundo. Não adianta falar que não. Compara. Todo é mundo. impossível, né? Igual a gente fala, eu falo, né? Na internet a gente posta recortes. É recortes, a gente não Exato. posta. A gente posta o que a gente quer, né? E a gente tira conclusões, às vezes, de coisas que não são Exatamente. verdadeiramente Exatamente. reais, não é? Mas eu me cobro, né? Eu sou uma pessoa que, antes de eu começar a confecção própria, eu tive a oportunidade, a experiência de fazer um macaquinho, né? Com uma pessoa. E como eu me cobrei, Gabi? Nossa, e não tava bom. E não era do jeito que eu queria. E aí eu queria ter lançado de um jeito. E eu não consegui comprar Y de peças. Mas aí não deu certo, não lançou o produto. Deu certo, eu deu. consegui pegar em poucas quantidades, mas não era nada do que eu queria. Tá. Aí eu falei assim, gente, não vou conseguir fazer a embalagem Y, não vou fazer nada. E eu já tinha me frustrado com todo o processo, aí eu falei assim, eu vou só lançar e lancei. Mas já você falou, não... Desanimada. não vai dar muito certo, né? Exatamente. Você nem botou a energia Não, e aconteceu o contrário. Aconteceu o contrário. Vendi, né, esgotou as peças, as meninas pedem, né. E você reposição. desacreditada. Nossa, como a gente faz isso mesmo, Total, né? Total. É. E eu falo, gente, né, às vezes eu queria muito perfeito, não era pra ser, de tudo que aconteceu, e aí foi um sucesso. Eu falei, caraca, preciso acreditar mais em mim de fato, né? E ter mais paciência. Mais paciência. Eu sou uma pessoa porque às vezes a gente não dá pra valor já, para as coisas que a gente viveu, para os nossos processos, para as coisas que a gente conquistou, porque a gente às vezes mira em coisas muito maiores e muito distantes da nossa realidade, que é a tal da comparação, não é? E isso, no fim das contas, é um grande problema. Poxa vida. Mas é vivendo e aprendendo, né, Nick? Todos os dias. Pra gente finalizar, conta uma coisa pra mim. Quem que é a Nicole por trás da imagem? Ai, meu Deus! Todo mundo tem essa reação. É a pergunta inesperada. Quem que é aquela Nicole que ninguém vê ali na frente do vídeo, na rede social? Gente, eu sou uma pessoa estressada. Como diz meu marido, eu tô o tempo todo gritando. De brava, assim, você diz? Não de brava, mas assim, faz isso, faz aquilo. Você é muito enérgica. Muito, o tempo todo. Então, assim, eu já acordo acelerada, o tempo todo acelerada. Então, assim, as pessoas olham, você é tão fofinha. Gente, eu não sou tão fofinha, mas eu sou aquela pessoa que tá o tempo todo assim. Eu não consigo me desligar, então eu tô sempre o tempo todo com a mente ligada, fazendo alguma coisa e conversa ali, faz aqui, né? Essa pessoa que ninguém vê, um pouco ligada no 220, mas eu também sou aquela pessoa que, quando tem um tempinho, escuta os áudios das amigas, né? Passa um tempo com o marido, com o filho, né? Tenho um sério problema aí em me desconectar, então agora a gente vai viajar e eu tô assim, será que lá tem crossfit onde eu vou? Mandei mensagem para dona do Airbnb, eu quero continuar treinando, né? Eu não sei me desligar, sabe? Mas eu acredito que eu vivo isso, né? O empreendedorismo vai te ensinar isso também, porque eu também não sabia. Eu não consigo, sabe? Então, a gente aprende. Mas você vai treinar? Eu falei, mas eu queria treinar, né? Porque isso faz parte, né, do meu dia a dia, tudo.
Mas eu sou aquela pessoa que eu não me desligo. Eu tô o tempo Aham. todo ligada no 220 com 1000 ideias. Entendi. Faz parte, é isso mesmo. Essa é você. Aham, E o empreendedorismo vai te ensinar várias coisas. E Várias cada um no seu caminho, com a sua história, com o seu aprendizado, não é? exatamente. Nico, amei ter você aqui. Ai, Obrigada. eu amei o convite. Eu espero que você volte mais vezes, porque tem muito assunto e muita história Tem ainda pra muita contar, coisa. não é? Nossa, tem muita coisa internamente que aconteceu, mas a gente marca um outro. No próximo, você vem contar, então, das mudanças internas. Fechado. Mas foi muito bacana. Com certeza, o pessoal que tá assistindo a gente vai se inspirar muito em você, vai se motivar também e definitivamente vai construir uma comunidade. Por favor, gente, construa a comunidade, né? Eu falo que a comunidade muda tudo, né? Eu fiz um treinão aí da marca, fiquei com muito medo, porque no dia Aquele tava medo chovendo. de ninguém Aham, ir? de ninguém ir. Tá. Mas eu sabia que elas iriam, mas estava chovendo no domingo, 8 horas da manhã. Deu uma Quando dúvida. eu olhei a chuva, eu falei, cara, ninguém vai acordar pra ver. Mas aí quando eu olhei pra trás, eu vi aquele monte de mulher, né? Eu até falo, a minha cunhada, ela nem treina. A minha cunhada Mas não ela treina. foi. Ela comprou um look e ela foi. Que legal. Ficou com dor no corpo aí semanas, Mas ela foi. mas foi, né? Porque ela é uma pessoa que ela pertence à minha comunidade, Aham. né? Ela E apoia. apoia demais. Que assim. bacana. Foi muito legal. Então, construa a comunidade, né? É todos os dias um pouquinho. Né? Eu falo que não adianta você postar um dia e sumir. Então, é todos os dias aquele pouquinho, né? Você mostrando a tua verdade. A comunidade é um público que você não vai conseguir agradar todo mundo. Então, você vai aquele público. Mas isso é posicionamento. É. A hora que você se posiciona em relação ao que você acredita, quem você é, que nem você falou, eu mostro o que eu como, eu treino todo dia, já não vai agradar quem não Quem não gosta de treina, comer quem a não mesma gosta. coisa todo dia. Exatamente. Posicionamento. Então, eu entendi que meu público é aquele e eu foco naquilo. Nelas, nas minhas clientes, mimo do presente, mando mensagem, marco treinão. Enfim, é muito gostoso isso. Que legal. Parabéns, Nick. Ai, Muito obrigada. sucesso pra você e pra sua marca. Amém, sucesso pra nós. Foi muito bom, né, estar aqui. Que bom que você gostou, fico feliz. Quando eu recebi o convite, eu nem cogitei em falar não. Não, bora. Tô pronta, tô Ah, com isso roupa de aí. ir. Afinal, as oportunidades, elas estão sempre acontecendo, não é? A vida não marca a hora pras Não. coisas. E eu falo, não perca Você tem que estar oportunidades da pronta. vida, esteja Exatamente. pronta. Esteja sempre preparado. Obrigada. Obrigada você.